Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Crivellari e nesse vídeo a gente vai dar continuidade aos nossos estudos da LDB atualizada para 2024. Nesse vídeo abordaremos do artigo 21 até o artigo 38. Lembrando que o artigo 20, que fazia parte do capítulo anterior, que foi tratado no outro vídeo, ele foi revogado, tá? Então no vídeo anterior você tem até o artigo 19 e nesse segundo vídeo, que é a segunda parte aí dos nossos estudos, você tem a partir do artigo 21, tá? Então fique tranquilo, o artigo 20 não aparece porque ele foi revogado, não tem mais valor, tá certo? Então dito isto, vamos lá. Ah, só mais um detalhe, se você gosta do nosso conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o like, acionar o sininho, que isso ajuda demais o canal. E segue a gente nas redes sociais também, grupo do Facebook, página do Facebook, Instagram, os links estão na descrição logo abaixo, aonde você também encontra, né, o link para adquirir o e-book que trata do nosso conteúdo, que a gente está estudando aqui, o e-book que traz este conteúdo, tá? Todinho completo, com os comentários que você está vendo aí ao longo dos vídeos, além de questões para você resolver lá no final, para treinar seus conhecimentos e dicas de como se preparar melhor para concursos. É esse que está no seu canto superior aí, direito, ó, que você está observando aqui, tá certo? Então, vamos lá! Título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo 1 da composição dos níveis escolares, artigo 21. A educação escolar compõe-se de 1. Educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e 2. Educação superior. No Brasil, existem 2 níveis escolares. Educação básica, que inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Este capítulo estabelece a estrutura fundamental do sistema educacional brasileiro, dividindo-o em partes essenciais para garantir uma educação completa e progressiva, desde a infância até o ensino superior. Então, pessoal, no Brasil, existem apenas 2 níveis escolares. A educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior, que vai ter ali os cursos de graduação, pós-graduação, né, mestrado, doutorado, né? A gente tem as pós-graduações lato sensu, que são as especializações, e, como eu disse aí, mestrado e doutorado, que são as stricto sensu. Né? A gente tem os cursos aí de licenciatura, tecnólogo, bacharel, enfim, tá? Então, essa parte aí que é a educação superior é o segundo nível. O primeiro nível é a educação básica, né, que é aquela que abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, se eu fizer uma pergunta aqui agora, a educação básica, ela é obrigatória? Se eu for muito direto assim, a resposta é não. Sabe por quê? Porque creche, que também faz parte da educação básica, porque ela faz parte da educação infantil, ela não é obrigatória. Ela não se é obrigado a matricular ali os filhos, os pupilos, na creche, que é do 0 aos 3 anos. O poder público tem a obrigação de oferecer a creche, mas os alunos, os estudantes, não têm obrigação legal de frequentar a creche. E sim a segunda parte ali da educação infantil, que a gente chama de pré-escola. Então, uma pergunta direta. A educação básica, ela é obrigatória? Não toda, porque a gente tem, né, de 0 a 3 anos a creche. E essa etapa da educação infantil, que faz parte da educação básica, não é obrigatória. E eu já ganhei questão de concurso por conta disso. Né, já teve uma questão de concurso lá que estava lá, a educação básica de caráter obrigatório e tal. Eu falei, não, tem que especificar bem. A educação básica, ela é obrigatória, dos 4 aos 17 anos de idade. Aquela parte que abrange a segunda parte da educação infantil, que é a pré-escola, até o final do ensino médio. Aí é obrigatório. Tá? Então não é toda a educação básica obrigatória. Enfim, mas a educação básica, ela é o primeiro nível aí da educação escolar, que é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o segundo nível é a educação superior. São apenas 2 níveis aí escolares no Brasil. A gente vai para o capítulo 2. Da educação básica, seção 1, das disposições gerais, artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. Mais uma vez, a gente vê uma ligação aqui da educação, né, a educação básica, para ser mais específico, com a cidadania e com o trabalho, tá? Então, sempre vai ter essa ligação entre educação, cidadania e trabalho nas nossas legislações, nos nossos documentos ligados à educação. Parágrafo único. São objetivos precípuos da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, existem vários meios ali para se organizar a educação básica, tá? Que estão previstos aqui na LDB. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Hoje, pessoal, a gente tem a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, mas a própria BNCC, ela abrange peculiaridades ali, aliás, ela abre espaço para peculiaridades locais, para que sejam trabalhadas, ou para que sejam trabalhados aspectos culturais de determinada localidade, de determinado município, de determinado estado. Então, apesar de a gente ter uma Base Nacional Comum Curricular, existem ali as abrangências dessa base que abrem espaço para as questões locais, para trabalhar ali a cultura local, o processo de determinado município, de determinado estado. Então, podemos dizer que um aluno que talvez saia lá do Acre para estudar lá no Rio Grande do Sul pode encontrar situações diferentes. E aí, mesmo estando dentro do país, às vezes é preciso reclassificá-lo, tá? Até porque existe uma flexibilidade na forma como o ensino pode se organizar, como a gente viu mais acima. E aí pode reclassificá-lo. Ou para que ele retorne ali, né, para uma série anterior, né? Claro que vai ter também a consulta ali aos responsáveis e tal. Ou para que ele avance, até porque às vezes o conteúdo, a grade ali, o jeito que foi organizado está distinto, está numa série à frente ou numa série atrás. Enfim, então existe aí essa possibilidade de reclassificar os alunos. E quando a gente fala do exterior, aí também tem que haver essa avaliação para reclassificação, porque aí o ensino vai ser realmente bem diferente, tá? Porque aí vai ser uma cultura, um currículo totalmente distinto, na maioria das vezes, do que a gente tem dentro do Brasil. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. Então a gente tem a possibilidade aqui prevista na LDB de adequar o calendário às peculiaridades locais. Então, às vezes, a gente está falando de educação no campo, educação quilombola, educação em aldeias indígenas, enfim, a gente às vezes tem um público diferente. Os horários dessas famílias trabalharem, os horários de produção, época de cheia de rios, enfim, tudo isso abre a necessidade de que se adeque o calendário, né, em determinado momento, e isso está previsto, isso é legal de ser feito, porque a LDB prevê aqui no parágrafo 2º do artigo 23. Ok? Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1.
a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Tá? Então, a carga horária mínima anual será de 800 horas. A gente vai ver que existe aí uma previsão de aumento progressivo dessa carga horária, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Tá? Mas, enfim, aqui no inciso 1 do artigo 24, está falando, né, que a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído, né, o tempo que é reservado ali para os exames finais, quando houver. Tá certo? E 2, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, poderá ser feita. A linha A, por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. E C, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então deixa eu explicar isso aqui para vocês. Né? Aqui está falando em classificação. Tá? Então essa classificação é o aluno, né, que teve o aproveitamento ideal. Então ele estava lá no 3º ano do ensino fundamental, teve o aproveitamento legal, ele foi classificado para ir para o 4º ano. Tá? Tirou as notas ali que eram necessárias, então ele está classificado para o 4º ano. Às vezes ele passou de ano, né, no sentido assim, da educação. Né? Ele conseguiu atingir o objetivo para ser classificado numa outra escola, né? Ele estava no 3º ano, na outra escola ele teve as notas necessárias aí para ser promovido para o 4º ano, aí ele é transferido, então ele vai ser classificado vindo de outra escola. É basicamente isso, uma coisa muito simples, né, de entender, mas está aqui. Agora, o que falo na linha C é que independentemente de escolarização anterior, pode ser feita ali, ó, uma avaliação, tá? E aí, através dessa avaliação, a escola pode, né, identificar ali em um aluno que talvez nunca frequentou a escola, nunca foi na escola, né? Às vezes ele teve educação em casa, por conta da pandemia, ou o pai ou mãe, o responsável mesmo, a lei dizendo que isso não pode acontecer, fez isso, né? E aí eu não estou julgando, tá, gente? A gente só está estudando a lei aqui, não julgo de jeito nenhum. Eu acho que a nossa família é a nossa obrigação, e cada um sabe a melhor forma de tentar proteger a mesma, tá? Então tem pai e mãe que não quer que o filho vá na escola, mesmo que isso contrarie a legislação, tá? Eu não quero entrar nesse mérito, eu estou explicando de acordo com o que a legislação prevê. Então, às vezes, esse aluno não frequentou a escola, às vezes veio de um outro estado, outro país, como a gente viu mais acima. Então, ele pode fazer uma avaliação, né, que é fornecida ali pela escola, para que a mesma verifique em qual nível escolar esse mesmo se encaixa. E aí, ele é classificado para aquela etapa, porque através da avaliação, né, que pode ser feita ali com provas objetivas, análise comportamental, enfim, envolvendo profissionais ali de equipe multifuncional, enfim. É feita uma avaliação e entende-se através da avaliação feita em qual etapa, em qual série, né, esse aluno pode ser ali classificado, pode ser encaixado, para qual série ele pode ir. E aí a gente vai para o inciso 3, que diz que nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, ou seja, o aluno, vamos supor lá, vou dar um exemplo aqui, lá no 1º ano do ensino médio, o aluno passou em todas as disciplinas, menos na disciplina de matemática. Aí ele pode acumular essa disciplina, ou seja, ele pode passar para o 2º ano do ensino médio, né? Ele pode ser classificado para o 2º ano do ensino médio, mas de maneira prática aqui, né, dizendo,
ele pode acumular aquela disciplina de matemática do primeiro ano. Aí ele vai fazer trabalhos, ele vai estudar de novo ali aquilo que ele está com lacuna, que o professor identificou, o professor vai promover trabalhos, avaliações, enfim, para ver se esse aluno atinge o objetivo. Então ele vai meio que acumular, ele vai ter que fazer tanto a matemática do primeiro ano, ao longo do período escolar, quanto a matemática ali do segundo ano, tá bom? Eu não gosto muito desse processo, não. Existe, tá? Eu trabalho muito com alunos que têm essa questão aí, mas eu não gosto disso. Eu acho que prejudica mais ainda o aluno, porque ele já não deu conta de uma disciplina no ano anterior. Agora ele vai ter duas do mesmo nível, né? Ali para dar conta no ano que vem. Então não acho muito interessante isso. Enfim, mas não estou aqui para achar também, né? Eu coloco a opinião, mas como eu disse, aqui a gente está para estudar e entender a legislação. Inciso 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Isso aqui, pessoal, por exemplo, no inglês, eu sou professor de inglês, né, eu sou professor de língua inglesa, no inglês eu acho legal, tá? Em algumas disciplinas não, mas em inglês eu acho legal, porque às vezes você tem aluno que faz curso por fora, aluno que estuda sozinho em casa, e às vezes ele está ali no segundo ano do ensino fundamental, por exemplo, para aquelas redes que fornecem, né, que dão o curso, que promove o curso, porque assim, de primeiro a quinto ano não tem, por exemplo, obrigatoriedade de língua inglesa. Língua inglesa é obrigatória a partir dos anos finais do ensino fundamental. Mas existem redes municipais, estaduais, que tem ali um ensino de língua estrangeira. Então, por isso que eu estou colocando aqui. Vamos supor que um aluno está no segundo ano do ensino fundamental, mas ele está legal ali já no inglês, com nível ali interessante. Você pode, né, colocar ele lá com alguém do quinto ano. Ou, né, vamos lá para onde é obrigatório, que é o ensino anos finais, do sexto ao nono. Às vezes você tem um aluno no sexto ano que ele está bem avançado ali no inglês, você pode pôr ele lá junto com o pessoal do nono ano, porque eu acho que o aproveitamento da aula para esse aluno que está mais avançado vai ser muito maior do que manter ele ali com os alunos que estão na mesma faixa de idade ali, só que não tem esse mesmo aproveitamento. Enfim, é isso que eu quero dizer. Inciso 5, é isso que eu quero dizer e está previsto aqui que é possível fazer isso. Inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A linha A, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Tá? Ou seja, o aspecto quantitativo, quanto o aluno tirou na prova, é importante, mas o aspecto qualitativo tem que ser levado com uma consideração maior, tá? Porque a gente tem que analisar todo o processo, como que foi o desenvolvimento do aluno no período X, como que foi no período Y. Às vezes, naquele período que teve a avaliação, ele foi muito mal, né? A avaliação quantitativa, mas aí passou, sei lá, 4, 5 dias ele teve, nossa, um desenvolvimento assim muito satisfatório, e aí não deu tempo de aplicar mais uma avaliação quantitativa, e aí lá no final do ano também tem que observar isso, a melhora desse aluno, o desenvolvimento dele para ele mesmo, né? Por exemplo, às vezes ele sabia, vou dar um exemplo bem chulo aqui, às vezes ele sabia lá só subtração, aí de repente, né, os outros alunos estão trabalhando já divisão, mas esse sabia só subtração, porque ele tem algumas peculiaridades ali. Aí, de repente, ele já conseguiu dominar, além da subtração, a adição, a multiplicação, e está começando a entrar na divisão. E aquele que já sabia subtração, adição e multiplicação, ainda está ali no mesmo nível que esse outro aluno na divisão. Então, esse aluno ele deu um salto muito maior num período muito mais curto do que o outro que estava ali na frente dele, no sentido de aprendizado, lá no começo, quando os dois começaram ali
Só que aí, naquele momento, a disciplina necessária de se dominar, aliás, o conteúdo necessário de se dominar dentro da matemática era a divisão. Mas, só por causa disso, né, eu vou dar uma nota menor para aquele que teve esse salto absurdo em comparação com aquele que já está no nível ali. Não sei se vocês estão pegando o que eu quero passar, mas é isso. Analisar o desenvolvimento do aluno para ele mesmo. É muito importante para a parte motivacional do aluno. Então, para que eu vou pôr uma nota lá embaixo para ele, né? Se ele teve tanto esforço e ele conseguiu, através desse esforço, atingir um nível que talvez não se esperasse que ele atingisse. Então, o boletim dele tem que ir com uma notinha legal ali para que ele se motive, né? Para que ele veja que o esforço dele valeu a pena. Tá bom? Então, tem que ter essa conversa, essa relação entre pais, comunidade, escola, para que essas questões fiquem bem claras. B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Né? Aquele aluno que já está ali há um certo tempo em determinada série, né? Porque ele não consegue atingir ali os objetivos. Hoje a gente tem, né, aquela aprovação automática, tá? Mas existem ali as séries, né? Isso é uma determinação de governo ali, né? Que ele sempre dá um jeitinho para conseguir que passe os alunos mesmo sem aproveitamento, tá? Mas não é isso que a lei prevê. Então, às vezes, tem locais aí que vão cumprir isso certinho, que vão reter aquele aluno que precisa reter. As redes não gostam muito de reter aluno porque isso aí prejudica, né? Em vários tipos de avaliações externas. E aí depois isso prejudica também na chegada de recursos para os municípios, para os estados. Por isso que o governo estadual, municipal sempre tenta fazer com que esses alunos passem de ano mesmo quando não podem passar. Essa é a verdade, tá? Mas, né, tem aquele aluno que, vamos supor que ele caiu nessa situação aí da rede cumprir certinho, aquilo, né, de reter quando precisa reter, mas aí reteu muito também, está muito atrás ali, precisa acelerar, né? Então, vamos fazer ali meios para que esse aluno pegue aquilo que ele tem que pegar de maneira mais rápida, para não ir ficando muito atrás, numa idade muito avançada em comparação com os colegas, enfim. Então tem essa possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Então, às vezes, um aluno está muito à frente, né, por vários motivos. Né, porque, às vezes, em casa, o pai e a mãe pagam aula particular, às vezes ele faz outro tipo de atividade ali, às vezes ele tem um QI bem legal, bem avançado. Enfim, tem várias possibilidades que podem levar a se identificar que esse aluno ele tem, né, um domínio ali de aprendizagem de conteúdo muito maior do que aquilo que se espera na série que ele está cursando. Então pode ter aí esse avanço de etapa aí, de séries, tá? Avaliando esse aluno aí para ver se é possível fazer isso. D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Essa linha E, ela menciona aqui a questão da recuperação paralela, para ser mais exato, tá? Então, a maioria das escolas, né, a gente sabe que tem muitas escolas que isso não acontece porque tem essa liberdade de poder se organizar ali das maneiras previstas aqui na LDB, como a gente viu anteriormente. Mas assim, a maioria das escolas no Brasil, de educação básica, elas têm ali uma avaliação bimestral do aluno, né, para colocar lá, entregar o boletim, fazer reunião de pais. Então, às vezes, esse aluno, dentro daquilo que o professor esperava, ele não está conseguindo atingir o objetivo e ele possivelmente vai lá com nota vermelha. O que o professor tem que fazer? O professor tem que pôr uma lupa nesse aluno, trabalhar questões individuais com esse aluno, paralelamente àquele método de ensino que está dando certo para a maioria, mas para aquele aluno X, para aquele aluno Z, para aquele aluno Y não está dando certo. Então ele tem que trabalhar paralelamente ali para tentar chegar a esse aluno, né, de modo com que ele tenha ali um aproveitamento satisfatório como os outros
que estão conseguindo pegar aquele método, aquela técnica que o professor está utilizando ali. Então o professor vai identificar esses alunos e vai fazer essa recuperação paralela. E aí ele vai levar em consideração a avaliação qualitativa e também a quantitativa, de uma maneira agora diferenciada, para tentar recuperar aquele aluno, para que ele não perca a média naquele bimestre específico. Estou dando exemplo aqui de bimestre, porque a maioria das escolas são bimestres, mas pode ser em ciclo ali semestral, em outro tipo de organização ali, dependendo da localidade, da escola, tá? É só adaptar isso. O inciso 6 fala aqui, ó. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Anteriormente, né, no vídeo anterior, que a gente fez aqui o estudo da LDB atualizada para 2024, do artigo 1 ao 19, a gente viu, né, a questão de que se o aluno passa de 30% de faltas proporcionais em determinado período, tem que se notificar ao conselho tutelar. Por quê? Porque esse aluno vai ter que se adequar ali, vai ter que ver o que está acontecendo com esse aluno, porque se ele chegar lá no final do ano e ele tiver ao final do ano mais de 25% de faltas, ele vai reprovar. Então por isso que passou de 30% já notifica o conselho tutelar. Porque se não resolver isso logo, ele não vai conseguir atingir o objetivo de 75% de frequência, que é o mínimo para ele ser aprovado ali. Então não basta ter nota, tem que ter frequência também e tem que ser no mínimo 75%. Inciso 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Então, pessoal, aqui no parágrafo 1º a gente vê, né, que o ensino médio ele vai ter que ter a sua carga horária ampliada para chegar em 1.400 horas. E nesse ano de 2023, a gente viu uma correria muito grande ali de redes de ensino em todo o Brasil para se adequar a, no mínimo, essas 1.000 horas. Tá? E fizeram um tanto de mudança. Em Minas Gerais teve, né, um novo ensino médio e tal, porque aqui fala, né, que a partir de 2 de março de 2017. Então, quando chegou ali em 2018, fez 1 ano, março de 19, 2 anos, março de 20, 3 anos, março de 21, 4 anos. Não é isso? Olha lá, 18, 19, 20, 21, 22. Em março de 23, olha lá, 18, 19, 20, 21, 22. Em março de 22 já era para ter essa adequação aí do ensino médio para 1.000 horas. Mas como em algumas redes o período letivo já tinha começado, eles conseguiram uma brechazinha aí para estender em alguns locais esse prazo. Mas aí chegando o ano letivo ali de 23, já não deu para eles acharem nenhuma brecha e tiveram que chegar pelo menos nessas 1.000 horas. Então os governos já estão aí correndo também para atingir logo essas 1.400 horas, que é o total ali que tem que chegar ao ensino médio, para a hora que isso for exigido não terem problemas, né? Não terem que resolver isso de uma hora para outra, como foi, né, essa questão de chegar nas 1.000 horas por conta do governo cabular mesmo essas coisas aí, né? Cabular no sentido assim, ele deixa, né, de fazer, de pensar nisso como um problema, porque tem um prazo, né? Mas aí, a hora que o prazo vem, tenta fazer as coisas tudo mal feitas, né? Em cima da hora. Enfim, mas fato é que nós estamos chegando aí, né, já
a um período que não dá mais para correr, né, do ensino médio ter essas 1.400 horas. Já é obrigatório, né, porque já passou do prazo, as 1.000 horas pelo menos. Bom, vamos lá, parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular adequadas às condições do educando, conforme o inciso 6 do artigo 4º. Então, os sistemas de ensino, eles vão ter que, né, através do seu projeto político-pedagógico, através de algum documento, né, expor ali sobre como vão ofertar a educação de jovens e adultos e como essa oferta de de educação para jovens e adultos no ensino regular está adequada às condições destes educandos. Né? Como que isso está adequado? Por que esse ensino médio noturno regular ele começa às 19h30 e não às 19h? Porque a maioria das pessoas aqui trabalham no comércio até 18h45, então eles têm um prazo muito pequeno para sair do serviço e vir. Então, colocando a jornada às 19h30, a gente faz com que eles tenham mais do que 15 minutos. Agora, 45 minutos para estarem chegando aí na escola. Enfim, tá? Então é isso que esse parágrafo 2º quer dizer, que os sistemas de ensino vão ter que explicar ali, né, sobre como eles organizam essa oferta de educação aí para jovens e adultos e por que o fazem assim. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Esse artigo 25 que fala aqui que será o objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, ele não fica muito claro. Então as redes fazem basicamente o que elas querem. Então você vai ter rede aí que é de município pequeno, que o professor trabalha lá com 5, 6 alunos dentro da sala de aula, 10 alunos, 15, beleza. Mas quando o município é médio, quando o município é grande, tem sala de aula que tem 40 alunos. Né? Porque não fica muito claro aqui. Tinha que ficar claro, olha, o número máximo de alunos por classe vai ter que ser de 30 alunos. Né? Mas o poder público ele quer gastar o menos possível aí com a educação em qualquer das esferas, seja municipal, estadual ou mesmo federal. Então não vamos entrar nesse mérito. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, como a gente falou acima, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, pessoal, os currículos da educação básica, de modo geral, eles vão ter ali uma base nacional comum. Ou seja, vão existir conteúdos que vão ser estudados do mesmo modo em São Paulo e do mesmo modo na Bahia. Porém, tem uma parte da base que vai poder ser diversificada, como a gente já falou mais acima, levando em consideração as características regionais, locais de cada sistema de ensino. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Tem muito professor que fica o tempo todo falando de acontecimentos estrangeiros. Tá? É importante? É importante, mas a gente tem que focar no Brasil, pessoal. No Brasil. Vamos lá. Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, presta atenção nesse parágrafo 2º aqui, porque ele fala sobre a questão do ensino da arte, que vai ser componente curricular obrigatório da educação básica. Isso aqui cai muito em prova de concurso, tá?
Então, grave aí, o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, né, levando em consideração as características locais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, esse aluno que trabalha durante o dia mais de 6 horas, ele faz educação física se ele quiser. 2, maior de 30 anos de idade, também faz educação física se quiser. Que estiver prestando serviço militar, né, TG, entre outros, lá servindo, faz se quiser. O que estiver amparado por esse decreto aqui, 1044, de 21 de outubro de 69, faz se quiser. Aqui o 5 foi vetado. E aquele que tenha filho. Tá? Quem tem filho também faz educação física se quiser. Mas ela é componente curricular obrigatório da educação básica. Ok? Não esqueçam disso. Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes, olha aqui, ó, indígena, africana e europeia. Isso aqui está caindo muito em concursos públicos. E o que as bancas fazem? Ou elas colocam uma etnia a mais aqui, ou elas trocam. E aí a pessoa acaba perdendo a questão ali. Por exemplo, às vezes pega aqui, ó, e põe aqui, ó, especialmente das matrizes asiática, indígena, africana e europeia. A gente hoje em dia vê muitas pessoas de descendência asiática no Brasil, então a gente acaba, se a gente não estudar, sendo levado ao erro. Então, quando aparecer uma questão de concurso que fala aí sobre o ensino da história no Brasil e quais são as matrizes principais, né, que o ensino da história do Brasil levará em conta para a formação do povo brasileiro, são as matrizes indígena, africana e europeia. Grave aí. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º desse artigo. Então, isso aqui também é de atenção, viu? Porque cai muito em concurso. Tá? Muitas bancas pegam esse parágrafo 6º aqui e alteram mesmo. Então, olha aqui, ó, as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Às vezes troca isso aqui por esporte, coloca outra coisa, né? Mas são as artes visuais, a dança, a música e o teatro. São as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Então, a exibição de filmes de produção nacional é componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, tem que estar lá no PPP, e tem que ter exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Eu ainda acho que muitas escolas não cumprem isso. Em muitas escolas no território nacional, os alunos não têm exibição de filmes de produção nacional, né, durante pelo menos 2 horas, uma vez ao mês. Acho que isso não acontece na maioria das escolas, mas está aqui na LDB. Então, para estudar, para entender, tem que saber que isso é lei. Tá? Então, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Aí é claro que vai ter, né, a interpretação disso. Hoje a gente tem vários vídeos
né, de YouTube, por exemplo, direcionados ali à educação, produzido por criadores de conteúdos brasileiros. Mas será que esses vídeos do YouTube valem como filmes de produção nacional? Muita gente vai dizer que sim, muita gente vai dizer que não, e aí tem que ficar bem claro isso. Tá? A LDB vai ter que ter uma atualização para deixar isso bem claro. Mas eu acho que o primeiro passo é começar a cumprir isso dentro das escolas. Porque em boa parte das escolas brasileiras, as crianças não têm, os adolescentes não têm acesso a essa exibição de filmes de produção nacional por 2 horas mensais. Parágrafo 9º. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Então, quando a gente falar agora, né, de direitos humanos e prevenção a todas as formas de violência contra a criança, né, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê, adolescente, né, também, né, claro, violência contra a mulher. Então, tudo isso, né, direitos humanos, violência contra a mulher, contra adolescente, contra criança, isso vai ter que estar sendo trabalhado dentro de sala de aula, porque faz parte ali de conteúdos transversais, que podem ser trabalhados aí em qualquer disciplina. Parágrafo 9º. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. Ou seja, a educação alimentar também faz parte aí de temas transversais e podem ser trabalhados também em qualquer disciplina. Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. O parágrafo 11 foi vetado, e aí a gente tem o artigo 26A, que diz o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então é obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira e também da cultura indígena, tanto em escolas públicas quanto privadas que tem ali ensino fundamental ou ensino médio. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Inciso 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Quais são as práticas desportivas não formais? Alguns jogos que a gente não tem aí, eles como oficiais, mas que fazem parte aí da cultura brasileira, né? Por exemplo, competição aí de bolinha de gude, tá? É claro que não faz parte só aqui no Brasil, né? Tem muitos lugares do mundo que tem aí a bolinha de gude. Mas enfim, faz parte ali também, de certo modo, da cultura brasileira. Tem alguns jogos específicos de cada estado, né? Eu não vou me recordar de todos aqui, mas enfim, se alguém recordar pode deixar nos comentários aí.
mas cada estado brasileiro com suas culturas, peculiaridades, abarcam ali às vezes jogos, brincadeiras, né, que de certo modo são práticas ali desportivas não formais, e isso também tem que ser proposto aí dentro de sala de aula. Não dentro de sala de aula especificamente, né, dentro da escola. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. 3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, quando um órgão público, alguém ali, quiser fechar uma escola, não é só chegar e fechar. Tem todo um trâmite legal ali, tem que consultar a comunidade, tem que justificar, enfim, não é assim que fecha uma escola. Chegou e fechou, tem 2 alunos só, vamos transferir para uma escola X lá e vamos fechar essa daqui. Não é assim que funciona. Tem todo um trâmite legal ali para poder fechar. É uma escola, a gente sabe que muitas vezes na prática não é assim, mas deveria ser, porque é o que está aqui na legislação, ok? E também, né, esse artigo 28 fala aí da adequação dos conteúdos curriculares, dos horários mesmo de funcionamento da escola para aqueles alunos da zona rural. Tá? A zona rural tem peculiaridades, como eu disse já anteriormente. Às vezes é interessante que a aula aconteça um pouco mais cedo, que comece um pouco mais cedo, até por questão do próprio modo como os pais, como os responsáveis trabalham, né? Que os conteúdos curriculares levem em conta os métodos de trabalho, o tipo de produção que existe em determinado local, em determinada zona rural. Tá? Então, tudo isso tem que entrar ali em pauta na hora de fazer o currículo, de organizar a educação, né, para ser mais específico, né, não de fazer o currículo, porque a gente já tem a base de como poder fazer o mesmo, mas levar em consideração tudo isso, todas essas peculiaridades aí da zona rural na hora, né, de adequar o currículo. Tá? Não só o que acontece na zona rural, tá? Que está destacado aqui com mais ênfase nesse artigo 28, mas aquilo também relacionado à educação indígena e quilombola, como a gente falou em artigos anteriores. E aí a análise que eu fiz em cima deste capítulo. Alguns pontos. 1. Finalidades da educação básica. A educação básica tem como objetivos principais o desenvolvimento do educando, a formação comum necessária para a cidadania e o preparo para avançar nos estudos e no trabalho. Além disso, a alfabetização e a formação de leitores são metas essenciais. 2. Organização da educação básica. A educação básica pode ser organizada em diferentes formatos, como séries anuais, ciclos ou outras formas que atendam às necessidades de aprendizagem. As escolas podem reclassificar os alunos com base em normas curriculares gerais. 3. Carga horária mínima. É estabelecido um mínimo de horas de aulas por ano para o ensino fundamental e médio, com distribuição ao longo de um número mínimo de dias letivos. A carga horária no ensino médio deve ser progressivamente ampliada, né? Então, estava em 800 horas, em 2022 já tinha que ter passado ali para 1.000. A gente sabe que muitas redes fizeram isso apenas no ano de 2023, mas tem que chegar ali também logo, né, no caso do ensino médio, a 1.400 horas. 4. Currículo nacional. Os currículos da educação básica devem ter uma base nacional comum,
complementada por conteúdos regionais e locais. Matérias como língua portuguesa, matemática, ciências e história do Brasil são obrigatórias, e língua inglesa deve ser oferecida a partir do 6º ano. Componentes curriculares: arte, educação física, história do Brasil e história e cultura afro-brasileira e indígenas são componentes curriculares obrigatórios. 6. Avaliação e progressão dos alunos. A avaliação do desempenho dos alunos deve ser contínua e qualitativa, com a possibilidade de aceleração de estudos e recuperação para alunos com baixo rendimento. Demais diretrizes. Além disso, a educação básica deve promover valores sociais, respeito aos direitos e deveres dos cidadãos, orientação para o trabalho, apoio ao esporte educacional e consideração das condições específicas das escolas rurais. 8. Fechamento de escolas rurais. O fechamento de escolas rurais deve seguir um processo que inclui a manifestação do órgão normativo do sistema de ensino, análise de impacto e consulta à comunidade escolar. Seção 2 da Educação Infantil. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, pessoal, a educação infantil é uma etapa muito importante, principalmente aquela que está ali na parte obrigatória, que é dos 4 aos 5 anos de idade, que a gente chama de pré-escola. Ela vai ajudar a complementar esse desenvolvimento da criança juntamente ali com a família. E isso, obviamente, também vai acontecer no ensino fundamental e no médio. Tem que ter essa troca entre escola e família. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em: inciso 1, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Então, 0 a 3 anos, a gente chama de creche. E 2, pré-escolas, para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, 4 a 5 anos, pré-escola. Então, a educação infantil tem 2 partes. A primeira é a creche, 0 a 3, e a segunda é a pré-escola, 4 a 5. A pré-escola é de frequência obrigatória. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, não existe reprova quando a gente fala de educação infantil. Mas, se você fala da etapa ali, da parte que é obrigatória, que é aquela que a gente chama de pré-escola, e o aluno começa a faltar muito, a escola vai procurar já ali a família para ver o que está acontecendo. Persistindo o descaso da frequência do aluno na educação infantil, mesmo não tendo a reprova, o conselho tutelar também vai acabar sendo acionado ali para verificar o que está acontecendo. Então, mesmo que não há promoção, tem que ter uma frequência. Se essa frequência começa a ficar muito escassa, aí a escola já começa a ter que verificar a situação desse aluno, o que está acontecendo, por que não está indo, porque a etapa dos 4 aos 5, mesmo não tendo reprova, é obrigatória. Inciso 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Inciso 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Então, quando a gente fala de jornada integral, ela tem que ter pelo menos 7 horas, tá? Se tiver 7, 8, 9, 10, aí já é jornada integral. Menos de 7, a gente ainda considera como jornada parcial. Inciso 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar. Olha aqui, aquilo que eu falei um pouco mais acima. Exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. 5. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.
E aí, para fechar o capítulo, a análise que eu trouxe. A educação infantil é oferecida em creches para crianças de até 3 anos e em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Existem regras comuns para a organização desse nível de ensino, incluindo 1. A avaliação do desenvolvimento das crianças sem fins de promoção para o ensino fundamental. 2. Uma carga horária mínima de 800 horas por ano, distribuídas em pelo menos 200 dias de trabalho educacional. 3. Atendimento mínimo de 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. 4. Controle de frequência, com uma presença mínima de 60% das horas. 5. Emissão de documentação que registre o desenvolvimento e aprendizado da criança. Seção 3 do ensino fundamental, artigo 32. Então, bora falar do ensino fundamental agora. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Olha, leitura, escrita e cálculo é o mínimo aí que o estudante tem que ter ao sair do ensino fundamental. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então, pode ter a possibilidade do ensino fundamental ser desdobrado aí em ciclos. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Olha, isso aqui cai muito também em provas de concursos públicos, tá? O ensino fundamental regular, ele sempre será ministrado em língua portuguesa. Mas, por exemplo, no caso aqui das comunidades indígenas, é assegurado que sejam usadas as suas línguas maternas também e os processos próprios ali de aprendizagem, tá? Porque tem uma cultura, uma peculiaridade ali da comunidade indígena X, da comunidade indígena Y, então isso tem que ser levado em consideração. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. A gente viu uma situação emergencial acontecer recentemente com a Covid-19, tá? Durante a parte mais grave ali da pandemia, as crianças, os adolescentes, não frequentaram a escola de maneira presencial. E aí a gente teve uma modalidade de ensino à distância ali em caráter emergencial, que deixou muitas lacunas, porque o Brasil não estava preparado. E eu não estou vendo movimentação das pessoas responsáveis ali no MEC para um plano de ação se no futuro vier a ocorrer uma outra pandemia. Então a gente já tem que começar a preparar um plano de ação e deixar ele prontinho ali. O que vai fazer se tiver que existir aí o atendimento
à distância para os alunos em casos emergenciais. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Essa lei aqui é o ECA, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Observada a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Isso aqui também é cobrado, tá? Muitas vezes em provas de concurso. O estudo sobre os símbolos nacionais. E esse estudo dos símbolos nacionais, né, como por exemplo o hino, a bandeira, será incluído aí como tema transversal. Quando a gente fala que é um tema transversal, ele pode ser trabalhado em qualquer disciplina. Artigo 33, que também é bastante cobrado aí em provas de concurso público, principalmente o que está aqui no caput do mesmo. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. E é aí que eu venho, né, a repetir aqui o que eu disse, principalmente para o pessoal que acompanha o canal e estava se preparando para o processo seletivo referente ao conselho tutelar. Conselheiro tutelar não tem que se basear em uma religião cristã específica. Conselheiro tutelar, ele tem que ser neutro com o quesito religião. Ele tem que respeitar a diversidade religiosa do Brasil, porque vão ter famílias e crianças, né, que não são cristãs. O Brasil conta com uma diversidade religiosa. A maioria dos brasileiros, a maioria das famílias é cristã, mas existem muitas famílias que não são, e isso tem que ser respeitado, e o conselheiro tutelar, no exercício ali da sua função, tem que ter noção disso. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas. Pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Pessoal, o ensino religioso, ele não é o ensino de uma religião específica, tá? É uma disciplina que visa abordar aí a diversidade religiosa que existe no Brasil, para que a gente entenda as diversas religiões, saiba lidar com as diferenças, né? Eu falo isso os estudantes, né, obviamente, para que eles aprendam sobre as diversas religiões, as diversas culturas religiosas, se assim eu posso dizer, que temos no Brasil, e aprendam a conviver com essa multiplicidade aí religiosa. Aprendam a respeitar as diferenças, aprendam a respeitar o espaço do outro. Enfim, essa é a intenção do ensino religioso. Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, a jornada do ensino fundamental, ela vai ter que ter pelo menos aquelas 4 horas diárias de trabalho efetivo. E aqui fala numa ampliação progressiva aí do período de permanência na escola. A intenção é que, ao médio prazo, os alunos do ensino fundamental estejam frequentando uma jornada integral. Mas eu estou vendo isso andar a passos muito lentos. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. O ensino noturno, principalmente quando a gente vai falar ali do ensino fundamental, a gente costuma relacionar
ao ensino de jovens e adultos. Aí já é um tipo de ensino que conta com um público que apresenta peculiaridades, um público diferenciado, que necessita de uma adaptação dos horários, que necessita de um conteúdo diferenciado também, que vai estar linkado ali com o seu dia a dia. Então, por isso que aqui fala que são ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização. Parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral. A mesma coisa que a gente falou mais acima. A critério dos sistemas de ensino. Isso aqui não está muito bem definido, não tem uma data ali para que aconteça. Então, né, os sistemas de ensino eles vão ficando acomodados ali nessa questão de fornecer um ensino fundamental em tempo integral. Até porque o gasto é maior, a dificuldade é maior. Então, se não tiver alguma coisa normatizando quando isso deve ocorrer, a gente não vai chegar, de modo geral, no Brasil, nessa questão do ensino fundamental integral nunca, né? Eu falo ensino fundamental integral não no quesito formação do aluno, mas nesse quesito aí, jornada, que a gente está vendo aqui nesse capítulo. E aí a análise que eu trouxe. O ensino fundamental é obrigatório, gratuito na escola pública e dura 9 anos, começando aos 6 anos de idade. Seus objetivos são promover a formação básica do cidadão, incluindo o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e cálculo, a compreensão do ambiente natural e social e o fortalecimento dos laços familiares e da solidariedade na sociedade. A LDB permite que os sistemas de ensino dividam o ensino fundamental em ciclos e adotem a progressão continuada, desde que observem as normas do sistema. O ensino deve ser ministrado em língua portuguesa, mas as comunidades indígenas podem usar suas línguas maternas. Além disso, o ensino à distância pode ser usado como complemento ou em situações de emergência. O currículo do ensino fundamental deve incluir conteúdos relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Também é obrigatório incluir o estudo dos símbolos nacionais no currículo. O ensino religioso é de matrícula facultativa, faz parte da formação básica do cidadão e deve respeitar a diversidade religiosa do Brasil, sem promover proselitismo. A jornada escolar no ensino fundamental deve ter pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. E o período de permanência na escola pode ser progressivamente ampliado, inclusive para o tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Seção 4 do ensino médio, artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades: 1. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 2. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E 4. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Então, pessoal, o ensino médio ele vem ali para consolidar aquilo que o aluno aprendeu ao longo do ensino fundamental, já preparar o mesmo para o mercado de trabalho e para estudos posteriores, que pode ser um curso técnico subsequente ou mesmo já a graduação e outros tipos de aperfeiçoamentos. Artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular, a nossa querida BNCC,
definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. 1. Linguagens e suas tecnologias. 2. Matemática e suas tecnologias. 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. Parágrafo 1º. A parte diversificada dos currículos, de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Essa parte diversificada é a parte que pode ser utilizada ali da Base Nacional Comum Curricular para abarcar as peculiaridades locais de cada município, de cada estado, as subjetividades ali das comunidades ao qual esse aluno, esse estudante faz parte. Parágrafo 2º. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Preste atenção, pessoal, sempre fala aqui que nas comunidades indígenas será assegurado ali a utilização de suas línguas maternas. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Vocês podem observar que o estudo da língua inglesa é obrigatório. E aí pode ser ofertado também outras disciplinas estrangeiras, preferencialmente o espanhol, mas tem que ter ali a disciplina de língua inglesa. Recentemente, o governo federal, através do Ministério da Educação, quis propor a troca da obrigatoriedade da língua inglesa para o espanhol. Aí o inglês não seria mais obrigatório e sim o espanhol. Eu não achei legal, essa é a minha opinião. Eu acho que o inglês ainda é uma língua mais franca, se eu posso usar esse termo, né, mais utilizada do que o espanhol, de maior importância, principalmente para o Brasil. Mesmo a gente tendo vizinhos, né, que falam espanhol, a gente ainda tem o inglês como uma língua mais eficiente para o nosso dia a dia, se ela for aplicada ali do jeito que tem que ser. E a gente sabe que na escola pública, principalmente, não se aprende o inglês como deveria. Mas trocar idioma por idioma não vai fazer com que isso melhore. Tá? O problema não está no idioma, e sim nos métodos de ensino. Parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Parágrafo 6º. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Parágrafo 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Pessoal, e esse parágrafo 7º, eu me baseio nele para trabalhar com os meus alunos do ensino médio, sempre estimulando ali esses aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Eu passo as minhas experiências para eles, eu falo de inteligência emocional, eu aproveito o momento ali do debate, o momento de passar também o conteúdo para já ir
dando pitacos, né? Colocando ali pontinhos que vão estimular o cognitivo deles, que vão mostrar também a importância de se ter esse controle emocional e assim conviver de uma maneira harmoniosa na sociedade, de uma maneira inteligente no dia a dia. Parágrafo 8º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 1. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. 2. Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Então, é esperado que ao final do ensino médio o aluno esteja bem preparado aí para o mercado de trabalho, para continuar seus estudos e para conviver bem em sociedade. E artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 1. Linguagens e suas tecnologias. 2. Matemática e suas tecnologias. 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. E 5. Formação técnica e profissional. Parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Aí o inciso 1 foi revogado, o 2 também, o parágrafo 2º também não está mais valendo, e aí a gente tem o parágrafo 3º. A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 a 5 do caput. Parágrafo 4º também saiu, e aí a gente tem o parágrafo 5º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput. Parágrafo 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará: 1. A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 2. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5 do caput, em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de 3 anos e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos no prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação. Parágrafo 8º. A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5 do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Parágrafo 9º. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Parágrafo 10. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Parágrafo 11.
Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. 1. Demonstração prática. 2. Experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. 3. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. 4. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. 5. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. E 6. Cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. E parágrafo 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput. Pessoal, ao longo desse artigo 36 e os parágrafos que a gente viu, fica notório que o ensino médio está tendo uma nova perspectiva ali de educação, já tentando despertar no estudante a capacidade do mesmo de autogerenciar suas escolhas ali no futuro, com base em afinidades que ele pode tentar localizar ao longo do ensino médio. E isso está notório principalmente quando a gente percebe a introdução de disciplinas diferentes, né? Como, por exemplo, a disciplina de projeto de vida. Em Minas Gerais tem essa disciplina. E entre outras disciplinas, obviamente, que eu não vou citar aqui, até porque eu não estou me recordando agora, mas são várias disciplinas aí distintas das que a gente tem tradicionalmente. Porém, acredito que falta uma coisinha. Os profissionais que vão estar, né, os professores ali que vão estar por trás dessas disciplinas, precisam ser professores com formação específica para a área. E como a gente não tem essa mão de obra profissional dentro do campo educacional, muitos professores de disciplinas tradicionais que ainda não estão formados especificamente para esses novos conteúdos que acabam pegando essas aulas. E não que eu sou contra, até porque se não tem outros profissionais, é melhor ter alguém do que não ter ninguém. Mas talvez seja por isso que o novo ensino médio em Minas Gerais, por exemplo, tem gerado tantas críticas. E aí eu trouxe uma análise aqui, para a gente encerrar o capítulo. As principais finalidades dessa etapa, que é o ensino médio, são consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, permitindo a continuação dos estudos. Preparar o educando para o trabalho e a cidadania, capacitando-o para aprender ao longo da vida e adaptar-se a novas condições de emprego e aprendizado. Aprimorar o educando como pessoa, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Promover a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, conectando a teoria com a prática em cada disciplina. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, define os direitos e objetivos de aprendizagem para o ensino médio nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. Também são obrigatórios o ensino de língua portuguesa, matemática e educação física, arte, sociologia e filosofia. O ensino de língua inglesa é obrigatório e outras línguas estrangeiras, como o espanhol, podem ser oferecidas opcionalmente. O currículo do ensino médio é composto pela BNCC e por itinerários formativos, que podem ser organizados de acordo com as necessidades locais e os sistemas de ensino, abrangendo as áreas mencionadas e a formação técnica e profissional. Os sistemas de ensino podem permitir que os alunos escolham mais de um itinerário formativo. Além disso, a formação técnica e profissional pode incluir experiências práticas de trabalho
e a concessão de certificados intermediários de qualificação. A escolha das áreas de conhecimento ou atuação profissional é orientada pelas escolas e os sistemas de ensino podem reconhecer competências por meio de várias formas, como experiência prática, trabalho supervisionado e educação à distância. O objetivo é preparar os alunos para prosseguirem seus estudos no nível superior ou ingressarem no mercado de trabalho. Seção 4A da Educação Profissional Técnica de nível médio. Artigo 36A. Sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Artigo 36b. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: 1. Articulada com o ensino médio. 2. Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Parágrafo 1º. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar: inciso 1. Os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Inciso 2. As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. Inciso 3. As exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. Parágrafo 2º. As formas referidas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, nos termos da Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Parágrafo 3º. Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento: 1. Das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio, para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional nos termos de regulamento. 2. Das horas de trabalho em aprendizagem profissional, para efeito de integralização da carga horária do ensino médio, no itinerário da formação técnica e profissional, ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento. Artigo 36c. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso 1 do caput do artigo 36b desta lei, será desenvolvida de forma: 1. Integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. 2. Concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer: a. Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. b. Em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Ou c. Em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementariedade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Artigo 36d. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade
possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. E aí eu trouxe a minha análise em cima dos artigos que a gente viu. Só um detalhe, pessoal, que eu gostaria de pontuar antes de fechar com a análise aqui. O ensino médio técnico, ele compõe a educação básica, tá? Então, se você tiver dúvida, a qual nível escolar o ensino médio técnico pertence? Pertence à educação básica. Só que ele não é obrigatório, tá? O estudante não é obrigado a fazer o nível médio técnico, somente o nível médio, naquela idade ali, né, que vai até 17 anos, que nenhum adolescente pode estar fora da escola. Mas um ponto importante é que o nível técnico, ele abre mais portas, tá? Não só porque as empresas vão ficar interessadas numa mão de obra qualificada ali para trabalhar, mas também porque no concurso público, por exemplo, se uma pessoa trabalha num cargo técnico e ela forma depois ali em uma faculdade e vai trabalhar de professor, ela pode acumular o cargo público técnico dela com o outro cargo público de professor, tá? É uma das poucas possibilidades ali de acúmulo de cargo público. Então o ensino médio técnico, ele abre mais oportunidades de modo geral e ele é importante não só pela qualificação, pelo interesse das empresas, mas como abre mais chances ali da pessoa ter um bom encaixe no setor público, tá certo? Então vamos à análise. 1. O ensino médio pode preparar os alunos para profissões técnicas, além da formação geral. 2. A preparação para o trabalho e a habilitação profissional podem ser oferecidas nas escolas de ensino médio ou em parceria com instituições de educação profissional. 3. Existem duas formas de educação profissional técnica de nível médio. A articulada com o ensino médio, que é aquela, né, pessoal, que o aluno está cursando o ensino médio, ao mesmo tempo ele está fazendo o curso técnico. E a subsequente, para aquelas pessoas que já concluíram o ensino médio. 4. Deve-se seguir as diretrizes nacionais, normas dos sistemas de ensino e requisitos de cada instituição. 5. A aprendizagem profissional pode ser integrada à educação profissional técnica de nível médio. E 6. Os diplomas desses cursos são válidos em todo o país e permitem o prosseguimento de estudos na educação superior. Além disso, os cursos podem conceder certificados de qualificação para o trabalho ao final de cada etapa. Seção 5 da Educação de Jovens e Adultos. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 1. No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. 2. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. E parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos
mediante exames. E aí, pessoal, eu trouxe a minha análise em cima desses artigos. Essa modalidade de ensino é destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na idade apropriada. Ela é vista como uma ferramenta para promover a educação ao longo da vida. A lei determina que os sistemas de ensino devem oferecer oportunidades educacionais gratuitas por meio de cursos e exames para jovens e adultos que não puderam estudar na idade regular. O objetivo é levar em consideração as características individuais, interesses, condições de vida e trabalho dos alunos. Além disso, o poder público deve facilitar o acesso e a permanência dos trabalhadores na escola, promovendo ações integradas e complementares. A educação de jovens e adultos também deve ser articulada, sempre que possível, com a educação profissional. A lei estabelece a existência de cursos e exames supletivos, que englobam o conteúdo básico nacional do currículo, permitindo que os alunos prossigam seus estudos de forma regular. Esses exames são realizados para a conclusão do ensino fundamental para maiores de 15 anos e para o ensino médio para maiores de 18 anos. Além disso, os conhecimentos e habilidades adquiridos de forma informal pelos estudantes serão avaliados e reconhecidos por meio desses exames. E aí, pessoal, nesse vídeo a gente para por aqui. Se vocês gostaram, eu vou pedir mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal e acione o sininho. Assim vocês não perdem nada que eu trouxer no canal. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, logo abaixo aqui na descrição tem um link, tá? Para você, acessar lá o Instagram, o Facebook, tá bom? E também o link da nossa apostila atualizada com esse conteúdo aqui que a gente está trazendo no vídeo. E no final você encontra questões para resolver aí, atualizadas, visando já o ano de 2024, além de dicas aí para você se preparar melhor para concursos públicos. Então, um forte abraço e até a nossa próxima parte desse estudo da LDB atualizada para 2024. Valeu!